Olá, nossos alunos do curso À Prova e demais alunos, demais estudiosos para o concurso de técnico do Seguro Social, concurso do INSS. Estamos aqui novamente, professora Adriana Menezes, para o Tira Dúvidas. E escolhemos certas dúvidas que foram mais recorrentes entre os nossos alunos. Um tema muito levado em consideração pelos nossos alunos foi a respeito dos dependentes e seus benefícios. Então, em relação aos dependentes do regime geral, qual a primeira pergunta que vem? Qual legislação seguir para a prova do INSS? Veja, já falei sobre o meu entendimento na aula anterior. A legislação vigente até a data da publicação do edital. Então, em relação aos dependentes do regime geral, vale, preste atenção. No caso da primeira classe, são dependentes o cônjuge, companheiro e filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. É essa redação do artigo 16, inciso 1 da Lei 8.213, no momento da publicação do edital do INSS. A alteração posterior, ela só começa a vigorar em 3 de janeiro de 2016. E pelo edital e pelo novo comunicado do CESP, vocês podem conferir lá no site, Lei 8.213 e alterações, mas a legislação que está destacada no edital. E a Lei 13.146 não tem destaque no edital, no seu edital. Então, o filho fica nessa condição, que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, professora, eu posso entender que para esse filho com deficiência intelectual ou mental perder a condição de dependente, tem que haver o levantamento da interdição? Sim. E para ele ser declarado como dependente, tem que haver a declaração judicial de incapacidade civil? Sim. Para o concurso do INSS, sim, porque a época da publicação do edital era isso que a lei exigia, tá ok? Tem professores que entendem que serve, que vão ser aplicadas as alterações de 2016. Não é o nosso entendimento. Eu comungo com o entendimento de outros professores, que também são professores há mais tempo, estão acostumados com esse concurso, e nós chegamos a essa conclusão, tá bem? Em relação aos pais, nada muda, nem antes nem depois do edital. Em relação aos irmãos, vamos ficar com a lei do edital. Então, o irmão, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, com deficiência grave, nos termos do regulamento. Então, até a data da publicação do edital, nós tivemos acrescentado em relação ao irmão, o irmão com deficiência grave, nos termos do regulamento, mas continua tendo naquela data a exigência de que da declaração judicial de incapacidade civil também para o irmão com deficiência intelectual ou mental. Então, essa é a legislação que você deve considerar para a prova do INSS, certo? Pois bem, outra pergunta. Filhos que cursam ensino superior são ou não dependentes? Veja, filhos e irmãos maiores de 21 anos que estejam cursando ensino superior não têm a prorrogação da sua condição de dependente ou do seu benefício.
de pensão por morte ou auxílio reclusão. Eu estou falando em relação ao filho maior de 21 anos. Ah, mas se for um filho inválido que estiver cursando ensino superior, a prorrogação não será em razão do ensino superior, mas em razão da invalidez. Então, o ensino superior está cursando o ensino superior, não prorroga a condição de dependente, não prorroga o benefício do filho e do irmão dependentes do regime geral de previdência social, ok? Isso está pacificado, inclusive, tanto legislação quanto jurisprudência, mas não é o caso, né? Mas só para ficar mais tranquilo ainda. Outra pergunta, menor sob guarda é ou não é dependente do regime geral de previdência social? Veja e cuidado. O menor sob guarda não está no rol de dependentes do regime geral. Ele não é dependente do regime geral de previdência social. Ele não vai se equiparar ao filho, como se equiparam o enteado e o menor sob tutela. Esses dois precisam comprovar dependência econômica do segurado. Agora, maior cuidado, se vier assim, caso um regime previdenciário inclua no rol de dependentes o menor sob guarda, este será dependente para fins previdenciários. Certo. Se um regime colocar, ótimo. Mas se não tiver no rol expressamente o menor sob guarda, como é o caso do regime geral de previdência social, qual é o meu entendimento? Ou seu, né? Melhor dizendo, para a sua prova. Não é dependente do regime geral. Tá? Não vai aí ter dependência no regime geral. Me fizeram uma pergunta também muito interessante. A pessoa, ela tem a guarda judicial de uma criança para fins de adoção. E quando ela consegue a guarda judicial, ela falece. Se essa criança terá direito à pensão por morte? Não. Ela não é filho, não é menor sob tutela, não é enteado, não terá. Ah, mas tá com a guarda para fins de adoção, mas ainda não concretizou a adoção. Nesse caso, não terá direito à pensão por morte, ok? Né? Então, muitas vezes as perguntas são excelentes. Veja, os dependentes perdem a qualidade de dependente com a emancipação? Essa dúvida, ela vai levar em consideração o filho, né? Que está lá, filho não emancipado, menor de 21 anos. O irmão não, porque já está irmão, de qualquer condição, menor de 21 anos. E há uma discussão muito grande entre nós, né, aplicadores do direito previdenciário, estudiosos do direito previdenciário, em relação a isso. Para você, na prova do concurso do INSS, você vai gravar o que a lei determina. Só, tá? O que a lei determina. Então, vai levar para a sua prova. Filho, pessoa a ele equiparada ou irmão vão ter o benefício cessado quando? Ao completarem 21 anos. Salvo se inválido ou com deficiência. No artigo 77, não tem o termo emancipação. Isso é que você vai guardar para a sua prova. Professora, mas eu estou te perguntando para a vida. Meu caro aluno, te respondo depois do concurso com muita boa vontade, mas por enquanto eu quero que você acerte a sua prova. Então, as suas questões. Filho, vai perder a pensão ou o auxílio reclusão ter cessado ao completar 21 anos, salvo se inválido ou com deficiência. Ponto. É isso que eu preciso. Tá ok? Filho inválido
com a cessação da invalidez. Para o concurso do INSS, filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne relativo ou absolutamente incapaz, assim declarado judicialmente, com o levantamento da interdição. Isso em relação ao INSS, ao nosso concurso, né? Então você veja, se você vai fazer, por exemplo, o concurso de Tribunal de Contas do Estado do Pará, você vai ver que minha aula está diferente, lógico. Por quê? Porque eu já estou aplicando a lei de 2016. Então minha cabecinha está muito, né, parecida com a de vocês. Só que a de vocês agora tem que ter uma regra. A regra da vigência no edital, na publicação do edital do INSS. Tá ok? A vedete de todas as perguntas é a pensão por morte. E ela, realmente, você tem que ter uma atenção muito especial. Eu acredito que quase 10% das questões que você terá será de pensão por morte. Veja, primeira pergunta e pergunta interessante sobre a pensão por morte. No caso de pensão por morte, deve-se aplicar sempre a legislação vigente na data do fato gerador do benefício, ou seja, na data do óbito do segurado, ainda que a legislação posterior seja mais benéfica? Sim, sim. Pensão por morte, eu utilizo a lei, eu aplico a lei que está vigente no momento do óbito do segurado, mesmo que venha uma posterior mais benéfica. Essa é a posição do Ministério da Previdência Social e também a posição do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Se, no ano de 2015, a pensão por morte equivale a 100% do valor da aposentadoria de um segurado aposentado falecido, vem uma lei em 2017 e diz que equivalerá a 120% do valor dessa aposentadoria, quem já recebe pensão por morte tem direito a revisar o seu benefício e passar para 120%? Não, porque o óbito ocorreu sob a vigência da lei de 2015 e não na lei vigente em 2017. Ah, mas a lei de 2017 ela é melhor, ela é mais benéfica, mas não se aplica. Então, sempre na época do fato gerador, aplica-se a lei vigente ao fato. Tempus rege acto, ok? Então, essa pergunta é uma pergunta boa, né? E tem questões nesse sentido. Tomara que venha exatamente parecida com o que a gente acaba de falar. Vamos à próxima dúvida. Regra da pensão por morte para cônjuge, companheiro e companheira. Sim. Veja, essa regra, professora, está valendo para o meu concurso do INSS? Sim, porque ela entra em vigor antes da data da publicação do seu edital. A primeira coisa que eu tenho que tirar da cabeça de alguns é que essa regra não é aplicada para os demais dependentes do regime geral. Essa regra, trazida lá no artigo 77 para cônjuge, companheiro e companheira, não para filhos, não para pais, não para irmãos. Cuidado com isso na sua prova. Então veja, quais seriam as condições para que o cônjuge, companheiro ou companheira, tivessem direito à pensão por morte? Digo a você, serem cônjuge, companheiro ou companheira de um segurado falecido, ou de um segurado, ou de uma pessoa que mesmo tendo perdido a condição de segurado, tenha no momento do óbito implementadas as condições para se aposentar. Você vai combinar o que eu acabei de falar. Os artigos 74 e 102 da Lei 8.213. Todos os meus alunos tiveram essa explicação. Pois bem, então basta eu ser cônjuge, companheiro ou companheira. Eu não preciso, para ter direito à pensão, um número mínimo
de tempo de casamento ou união estável. Um número mínimo de o segurado de carência. Isso é falso. Casei no primeiro dia, o meu marido faleceu. Casei às 8 da noite. Pegamos a estrada em lua de mel. Houve um acidente e meu marido morreu. Poxa, um dia de casamento, tenho direito à pensão por morte do meu marido, que é segurado do regime geral de previdência social? Tenho. Não precisei ter mais tempo de casamento? Não. O fato da regra exigir um determinado tempo mínimo de casamento e um número mínimo de contribuições do segurado até a data do óbito, não é para conceder ou deixar de conceder a pensão. É para conceder por um tempo menor ou maior o benefício. Tá? Então vamos lá ver a regra. Primeira regra. A pensão por morte desse cônjuge, companheiro ou companheira, cessa após 4 meses. Então, ela recebe durante, ou ele, 4 meses. Quando? Quando o segurado, na data do óbito, não tiver 18 contribuições. Ou 2 anos de casamento ou união estável. Exceto se a morte ocorrer por acidente de qualquer natureza. Então, veja, o exemplo que eu dei, que meu esposo morreu no primeiro dia de casamento, né? Não vou colocar acidente, vou colocar que ele infartou, teve um infarto fulminante e faleceu. Eu tenho direito à pensão? Sim, segurado, falecido, cônjuge. Mas eu vou receber o benefício por apenas 4 meses. Por quê? Porque na data do óbito, quantas contribuições esse segurado tinha? Vamos colocar 200. Quantos anos de casamento? 1 dia. Então eu caio nesta regra. Ele até a data do óbito não tinha 2 anos de casamento. Eu vou receber a pensão? Vou, mas apenas por 4 meses. E veja, a regra não é aplicada aos casos de morte por acidente qualquer, ou moléstia profissional ou do trabalho. Então, qualquer acidente, eu não preciso preocupar nem com o número de contribuições que ele tinha, nem com o tempo de casamento, porque a regra é outra. Então, se você tem menos de 2 anos de casamento, ou o seu marido tem menos de 18 contribuições, torça, peça a Deus que se ele morrer, que morra de acidente qualquer. Por quê? Porque aí você tem chance, você receberá sua pensão por morte por mais de 4 meses. Qual é a regra que você vai utilizar? A regra da pensão por morte por determinado período de anos. Você, se a morte do segurado tiver sido em razão de acidente qualquer, você receberá o benefício por 3, 6, 10, 15, 20 anos, ou até mesmo de forma vitalícia. Isso vai depender de quê? Vai depender da sua idade no momento em que ele falecer. Então você veja, se no momento em que ele faleceu, você tinha apenas 20 anos, você terá o benefício por 3 anos. Lembra do exemplo que eu casei no primeiro dia e o meu marido morreu de acidente automobilístico? Sim. Eu não caio na regra dos 4 meses, porque ele morreu de acidente. Então, qual é a regra que vai ser aplicada na minha pensão? Essa regra aí que você tem. Né? Como eu estou nessa faixa aqui, e muito feliz, né? Eu tenho hoje 49 anos, eu estou na faixa de 49 anos, 44 anos ou mais. Então, apesar de ter um dia apenas de casamento, eu vou receber a pensão de forma vitalícia. Se eu tivesse casado aos 43 anos e ocorresse tudo o que eu falei no primeiro dia,
ele tivesse falecido de acidente, eu teria o benefício por 20 anos. Mas aí eu caso aos 49 e vou ter o benefício de forma vitalícia. E se ele não tivesse morrido de acidente com um dia de casamento? Eu teria, mesmo tendo 49 anos, eu teria o benefício por apenas 4 meses, ok? Mas tem mais uma regra, né? Essa mesma regra da tabela eu vou aplicar para as situações em que o segurado, na data do seu óbito, ele já tem 18 ou mais contribuições e pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Então, eu tenho que juntar as duas condições. Nesse caso, ele não está morrendo de acidente, não. Está morrendo de qualquer coisa. Então, para que eu tenha a pensão do cônjuge, do companheiro ou da companheira por mais de 4 meses, é necessário que o segurado na data do óbito tenha 18 ou mais contribuições, né? A partir de 18, ele já tem. E, o importante, 2 anos, pelo menos, de casamento ou união estável até a data do óbito. Nesse caso, eu vou aplicar o quê? A mesma tabela. A mesma tabela que eu já mostrei no caso de acidente. Veja. Vou colocar, já que eu coloquei minha idade para o Brasil inteiro, né? Vou colocar agora o resto. Este mês, eu fiz 29 anos de casado. Meu marido é segurado do regime geral e tem mais de 18 contribuições. Então, se ele falece hoje, ele tem 18 contribuições pelo menos e pelo menos 2 anos de casamento. Então, eu vou cair, minha pensão será concedida por anos, seguindo a nossa tabelinha. Aí eu vou lá, ele vai morrer. Qual é a minha idade na data do seu óbito? Eu estou nessa faixa aqui, ó, a minha idade, não a dele. A dele não importa. Eu terei o benefício de forma vitalícia. Então, outro cuidado é a idade do sobrevivente e não a idade de quem faleceu. Se meu marido hoje tivesse, né, não poderia, tivesse 40 anos e eu 5 anos de casada, ele com mais de 18 ou mais contribuições para o regime geral, mesmo assim eu teria de forma vitalícia, porque não é a idade dele, é a minha idade na data do óbito dele, ok? Então veja, não é tão difícil, podem ficar calmos em relação à pensão por morte. A última regra é quando o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, eles são inválidos. Veja, então se eles são inválidos, o benefício só pode cessar quando cessar a sua invalidez. E neste caso, deve-se observar o quê? Os prazos mínimos de 4 meses ou de ano, segundo a nossa tabela. Isso quer dizer que, se sem estar inválido, ele teria direito a 4 meses de pensão, mas é inválido, vai receber até terminar a invalidez. Supondo que essa invalidez cesse no 2º mês, cessa o benefício? Não, eu garanto até 4 meses, que seria o prazo realmente que ele teria se não fosse inválido. Feita a análise, ele tem direito a receber uma pensão por 10 anos, mas ele é inválido. Então, ele vai receber até cessar a invalidez. Só que a invalidez dele cessa no 5º ano que ele está recebendo pensão. Quando é que cessa a pensão dele? Agora, quando cessou a invalidez, ou depois de 10 anos? Depois de 10 anos, porque garante o prazo mínimo previsto para os casos em que ele não estaria inválido, tá? Então, veja, qual é a possibilidade da nossa prova? Vir teórica, né? Naquela coisa, a pensão por morte será concedida para o cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovado pelo menos 2 anos de casamento ou união estável. Falso. Falso.
Mesmo eu não tendo, eu tenho direito. O que vai diferenciar é o tempo do meu benefício. Ou, trazer uma situação hipotética. Algum segurado ali vai morrer. Na hora que falar que ele morreu, a primeira coisa que você tem que observar é o quê? De quê? Se morreu de acidente ou não. Se morreu de acidente, corre para a tabela de anos. Não precisa ver quantas contribuições nem quanto tempo de casamento. Tá? Então eu creio, eu tenho um passarinho querendo me contar que provavelmente deve vir uma questão de um segurado com menos de 18 contribuições ou com menos de 2 anos de casamento morrendo de acidente. Essa pensão não será apenas de 4 meses. Eu tenho que ver por quantos anos será paga, dependendo da idade do cônjuge sobrevivente. Então, é isso que você vai trabalhar, não tem mistério nenhum. Eu acho que deu para dar uma visão nessas regras da pensão por morte em relação ao cônjuge, companheiro ou companheira. Ah, professora, mas e o filho? O filho de 15 anos. Eu tenho que preocupar com essas regras? Lógico que não. Pensão por morte, auxílio, reclusão, independem de carência. O filho está na condição de dependente? Vai receber o benefício até completar 21 anos, salvo se inválido ou com deficiência. Não é isso? Essa regra que nós acabamos de ver, cônjuge, companheiro ou companheiro sobrevivente. A outra dúvida que nós temos é em relação ao período do pagamento da pensão por morte. Veja, o prazo do requerimento da pensão são 30 ou 90 dias para aí foi igualzinho escreveu, né? Para recebimento a partir do óbito. Como ficam as novas regras relacionadas à matéria para cobrança na prova? Veja, regra que você vai levar para o concurso do INSS. Se requerido o benefício de pensão por morte até 90 dias da data do óbito, o pagamento é desde o óbito. Se requerida após decorrerem 90 dias do óbito, da data do requerimento. Aí vem uma outra pergunta muito boa. Professora, e se for um absolutamente incapaz? Como que fica esse pagamento? Como que é devida a pensão por morte? A gente sabe que no caso deles, não vai correr decadência ou prescrição. Então, para o menor de 16 anos, vai se pagar desde a data do óbito, se requerido até 90 dias após ele completar 16 anos. Passou desse prazo, data do requerimento. Ok? Para o menor de 16 anos, vai requerer até 90 dias de completar os 16 anos, paga-se desde a data do óbito. Superou esse prazo, da data do requerimento. Ok? Então, veja aí. Nesse caso, eu coloquei a parte mais simples, né? A partir de quando é devida a pensão por morte. Do óbito, quando requerido, até o 90º dia deste. Da data do requerimento, quando ultrapassar esse prazo. E em caso de morte presumida, deve tomar cuidado a partir da decisão judicial. Então, se houver uma questão sobre morte presumida, cuidado, não fica lá, óbito ou data do requerimento. Data da decisão judicial, certo? Para fechar, veja, auxílio reclusão. Professora, quando pagar e a quem pagar? Quando pagar e a quem pagar? Veja, segue a pensão, as regras da pensão por morte, aquela tabela que a senhora apresenta, também para o auxílio reclusão. Veja, o auxílio reclusão, ele está previsto no artigo 80 da Lei 8.213, diz: será devido nas mesmas condições da pensão por morte. Isso quer dizer que as regras que você estuda para a pensão por morte, elas são aplicadas à concessão do auxílio reclusão.
obviamente, com critérios, naquilo que couber, né? Se na pensão por morte eu concedo benefício porque o segurado morreu, no auxílio reclusão, a concessão do benefício é por quê? Porque um segurado de baixa renda foi recolhido à prisão e naquele momento ele não está recebendo remuneração de empresa, em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, né? Então, mas nas mesmas condições. Então, 90 dias, o prazo para receber desde a data da prisão, ou se superar esse prazo para receber da data do requerimento. Ok. Quem é que terá o direito ao auxílio reclusão? Quem tem direito ao auxílio reclusão são os mesmos dependentes que têm direito à pensão por morte. Então, a mesma análise que você faz para a pensão por morte, você faz para o auxílio reclusão. Só que eu devo observar o seguinte: as regras que foram impostas para o cônjuge, companheiro e companheira na pensão, elas são sim aplicáveis ao auxílio reclusão. Mas aquilo que couber, por exemplo, segurado de baixa renda é preso, tem todas as condições para gerar auxílio reclusão para sua companheira. Mas apenas comprovou a companheira 1 ano de união estável. Então, vai receber o auxílio reclusão por 4 meses. Ah, mas o segurado foi solto no 3º mês. Ela recebe durante 4 meses ou o benefício cessa com a soltura do segurado? Lógico que cessa com a soltura do segurado. Então, veja, o auxílio reclusão, ele pode ser cessado na data da soltura. Eu não tenho mais que pagar até 4 meses porque não existe o fato que gera o benefício, que é a prisão do segurado de baixa renda. Segurado de baixa renda preso, preenchendo todas as condições, tem 20 contribuições para o regime geral e um casamento de 5 anos. Cônjuge tem direito ao auxílio reclusão? Sim. Cônjuge terá direito ao auxílio reclusão por quanto tempo? Por anos. Eu tenho que observar agora qual é a idade que o cônjuge tinha no momento em que esse segurado de baixa renda foi preso. Ah, coitado, a cônjuge, né, quando ele foi preso, ela tinha apenas 25 anos. Então, eu vou lá na tabela, entre 21 e 26, 25, ela terá direito ao benefício do auxílio reclusão por 6 anos. Por 6 anos. Mas acontece que no 4º ano, esse segurado vem a falecer. Vai receber auxílio reclusão até o 6º ano? Não. Ele vai cessar com a morte do segurado. Ponto. Aí vem a próxima pergunta. Aí ela terá direito à pensão por morte? Sim, ele é segurado. Aí eu vou fazer a outra análise, né? Aí faço a análise já com pensão por morte. Já se passaram aí 4 anos, ela está mais velha, tem mais condições, então eu vou ver a tabela que eu vou colocá-la, tá? Eu não vou automaticamente deixar só receber pensão por morte por 2 anos, não. Eu vou analisar todas as condições de pensão por morte. Então, para fechar, pensão por morte, auxílio reclusão, com certeza estão na sua prova. Independem do cumprimento de carência. Porém, para cônjuge, companheiro e companheira, eu tenho regras específicas para a duração do benefício. Para a duração do benefício. Em relação a esses cônjuges, companheiros e companheiras, dependendo do número de contribuições que o segurado tinha até a data do óbito ou reclusão, tempo de casamento ou união estável que eles tinham até a data do óbito ou até a data da reclusão, o benefício será concedido por menos ou por mais tempo. Espero ter conseguido dirimir algumas dúvidas. Vocês sabem que 1 hora eu não conseguiria trazer todas as dúvidas de todos os benefícios, mais quase 600, na verdade eu falo mais de 500, mas estavam chegando a quase 600 dúvidas, mas as demais nós vamos passar para vocês por e-mail, ok?
Fiquem à vontade, vocês têm aí o nosso site, né? Vocês têm o nosso e-mail, nossos alunos do Aprova têm o nosso e-mail e fiquem à vontade para dirimir estas outras que virão até a data da prova. Lembre-se, não há dúvida boba, não há dúvida boba. Desculpa a expressão, bobo é aquele que leva a dúvida para a data da prova. Então vamos tirar todas, ok? Um grande abraço, muitos estudos e lembrando sempre dos 3 Fs: força, fé e foco nos seus estudos. Um grande abraço a todos os nossos alunos.